Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e visando simplificar o direito militar, tanto o direito penal quanto o processual penal militar, eu quero abordar nesse vídeo os princípios aplicáveis ao direito penal militar. Lembrando que os princípios são normas tanto quanto as regras. Fazendo um estudo dos princípios, nós verificamos que não há uma uniformidade no tratamento na doutrina. Motivo pelo qual eu vou abordar aqui os principais princípios trazidos pela doutrina e os que eventualmente caem em provas de concurso. O primeiro princípio, como não poderia deixar de ser, é o princípio da legalidade. Localizamos esse princípio na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, e no artigo 1º do Código Penal Militar, que estabelece: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Este princípio, ele garante que toda pessoa que for acusada o será por um crime que esteja prévia e abstratamente prevista em lei. O que significa dizer que os tipos penais incriminadores somente podem ser criados por lei em sentido estrito, aquela emanada pelo Poder Legislativo em sua atividade típica. Também encontramos este princípio sob a nomenclatura do princípio da reserva legal. Em algumas provas, eles aparecem como sinônimos. O segundo princípio é o princípio da anterioridade. Também está localizado no artigo 1º do Código Penal Militar, quando se refere: não há crime sem lei anterior que o defina. A lei penal militar incriminadora, ela somente pode ser aplicada a casos futuros. A lei deve estar prevista anteriormente à prática criminosa. Não é permitido ao Estado impor novas condutas penalizadoras a fatos ocorridos antes de sua criação. O terceiro princípio é o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Sua previsão legal repousa no parágrafo 1º do artigo 2º do Código Penal Militar, quando determina: a lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se retroativamente, ainda que tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Este princípio também ele tem índole constitucional, ele está previsto no artigo 5º, inciso 40, e o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 611, cujo teor segue: transitada em julgada, a sentença condenatória compete ao juízo das execuções a aplicação da lei penal mais benigna. É interessante verificar a força da retroatividade da lei penal mais benigna, que ela alcança, inclusive, as decisões com trânsito em julgado. No âmbito penal militar, que é o que nos interessa, a retroatividade da lei mais benéfica, ela deve observar o disposto do parágrafo 2º do artigo 2º do Código Penal Militar, que determina: para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Portanto, a verificação da retroatividade ela é realizada em concreto, visto que uma norma aparentemente mais benéfica num caso pode não ser em outro. O quarto princípio é o princípio da taxatividade. As condutas típicas que irão merecer a reprimenda estatal, elas devem estar bem delimitadas. Elas são taxativas, elas têm que ser claras. Este princípio é uma decorrência lógica do princípio da legalidade. O rol tem que ser taxativo. Eventual ampliação na esfera penal militar poderia causar insegurança jurídica e até um arbítrio estatal. O quinto princípio é o princípio da intervenção mínima. Esse princípio também aparece nas provas como subsidiariedade ou fragmentariedade. É preciso ter cuidado com essa nomenclatura. O direito penal, ele é o braço armado do Estado. Sendo assim, ele não deve ser visto como a prima ratio, como a primeira ratio, e sim como a última ratio. É como a última razão que o direito penal deve ser chamado para solucionar os seus conflitos. Se o direito penal ele for visto como a primeira razão de ser, irá ocorrer uma hipertrofia do direito penal. E na realidade o que se deseja é o oposto.
O ordenamento jurídico, ele é fragmentado em vários outros ramos do direito. E o direito penal, ele deve ser acionado somente quando os demais ramos falharem. A pergunta que se faz no estudo deste princípio é: este princípio, ele se aplica na esfera penal castrense? Sabemos que os pilares das instituições militares são a hierarquia e a disciplina. O direito penal militar, mesmo assim, com estes pilares, ele deve ser chamado, no último caso? A resposta é afirmativa. Mesmo em âmbito militar, tem que ser ponderado se a conduta do militar configura crime ou se é uma transgressão disciplinar. Sendo uma transgressão disciplinar, ela se resolveria no âmbito administrativo e não no penal. Então tem que ter esta ponderação. Este juízo de valor tem que ser feito pelo legislador, sob pena de termos uma legislação absolutamente violadora da dignidade da pessoa humana. O sexto princípio é o princípio da humanidade. Nós sabemos que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. O princípio da humanidade, ele vem de encontro com este fundamento. Inclusive, é vedado na própria Constituição Federal a adoção de penas cruéis. Nós podemos verificar essa vedação no artigo 5º, inciso 47, perdão. Neste próprio inciso, nós verificamos a vedação de outras penas, a de morte, salvo em caso de guerra declarada, de banimento, perpétua e de trabalhos forçados. A humanidade e a dignidade da pessoa humana, elas devem ser observadas mesmo com relação às pessoas que foram condenadas. O fato do militar ter sido condenado não autoriza que a sua dignidade seja violada. Inevitavelmente, quando estudamos esse princípio na esfera militar, é o surgimento da seguinte questão: e a pena de morte? Ela não viola o princípio da humanidade? A resposta é negativa. A previsão da pena de morte no Código Penal Militar, ela não viola o princípio da humanidade por um simples motivo. Ela é uma pena excepcional, ela somente pode ser aplicada em caso de guerra declarada e nos moldes do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Tanto é que esta pena capital foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. O sétimo princípio é o princípio da culpabilidade. Este princípio visa evitar a responsabilidade penal objetiva do agente. Para que uma pessoa possa ser responsabilizada na esfera penal, seja ela militar ou seja penal comum, ela deverá ter agido ao menos com culpa. Aqui é a culpa em sentido lato, que abrange tanto o dolo quanto a culpa em sentido estrito. O artigo 69 do Código Penal Militar estabelece quais são os critérios que devem ser observados pelo juiz castrense quando da aplicação da fixação da pena privativa da liberdade. A responsabilidade penal militar ela é subjetiva, nullum crime sine culpa. O artigo 33 do Código Penal Militar estabelece que somente ocorrerá o crime se estiver presente o dolo e a culpa, incisos 1 e 2, respectivamente. O oitavo princípio é o princípio da personalidade ou da responsabilidade pessoal. A punição em matéria penal militar não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Contudo, este princípio não exclui a possibilidade de ressarcimento da vítima ou de sua família na seara civil. O nono princípio é o princípio da individualização da pena. Significa dizer que a pena ela tem que ser individualizada para cada condenado, sendo vedada dessa forma a aplicação da pena de forma padronizada. Este princípio também encontra guarida constitucional no artigo 5º, inciso 46. O décimo princípio é o princípio da proporcionalidade. As penas, elas devem ser harmônicas com o fato praticado, sendo que eventual exagero ou liberalidade devem ser coibidos. Guilherme de Souza Nutti cita um interessante exemplo em sua obra. Ele diz: não teria sentido punir um furto simples com uma elevada pena privativa de liberdade, mas também não seria admissível punir um homicídio com a pena de multa.
Este princípio está implícito na Constituição Federal. O 11º princípio é o princípio do nebis in idem. Também é conhecido como o princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato. Está previsto implicitamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, item 4. A pessoa, ela não pode ser condenada 2 vezes pelo mesmo fato. É importante que se observe que o princípio da independência de instâncias, na qual pode ocorrer a punição na esfera administrativa, civil e penal, pela prática do mesmo fato, não colide com este princípio. Este princípio, ele não pode a pessoa ser condenada pelo mesmo fato criminalmente, quando já se tem uma decisão definitiva. O princípio de independência de instância, ele trata das responsabilidades nas 3 esferas de responsabilidade. São a tríplice responsabilidade, civil, administrativa e penal, motivo pelo qual não colide com o princípio do nebis in idem. O 12º princípio é o princípio da insignificância. A doutrina, ela aponta 4 requisitos para que o princípio da insignificância possa ser aplicado. Primeiro, mínima ofensividade da conduta do agente. Segundo, nenhuma periculosidade social da ação. Terceiro, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E quarto, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Diante de todos os seus requisitos, sua aplicação na esfera militar não é pacífica. Há quem entenda que, diante dos postulados militares, o princípio da insignificância não poderia ser aplicável. No julgamento do habeas corpus 94931 do Paraná, a ministra Ellen Grace decidiu, no dia 7 de outubro de 2008, que a aplicação deste princípio na esfera castrense demanda de uma análise mais rigorosa quando comparada ao direito comum. Em outro julgamento, realizado no ano seguinte, no dia 24 de novembro de 2009, também houve o afastamento deste princípio no julgamento do habeas corpus 99207, relativamente aos crimes patrimoniais. Aqui foi julgado um furto e não foi aplicado o princípio da insignificância. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer acerca dos princípios aplicáveis ao direito penal militar. Desejo a todos bons estudos e convido a me seguirem no meu canal do YouTube, Simplificando o Direito Militar.